Com o decorrer do tempo, o homem acaba tendo cada vez mais descobertas, as quais estão sendo fundamentais para esclarecer nossas histórias do passado, e assim atualizá-las no presente. Devido à sua vasta curiosidade em pesquisar os lugares inexploráveis, eles acabam descobrindo coisas que podem até mesmo afetar o nosso futuro. Eu sou Marcelo Carvalho e hoje lhe apresentarei as 8 incríveis descobertas que podem afetar a nossa história. Esqueletos gigantes e crânios com chifres. No final do século XIX foi descoberto o túmulo de Surrey, em Bradford County, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, quando 3 pesquisadores estavam procurando os corpos indígenas para suas pesquisas, mas ficaram surpresos quando encontraram incríveis esqueletos gigantes humanos, com mais de 3 metros de altura. Mas não acabam por aí, os esqueletos também haviam enormes chifres acima de seus olhos, com um formato um tanto quanto bizarro. Até agora, cientistas e pesquisadores não conseguiram explicar como isso aconteceu. Ossos de Buda. Nos anos de 2007 e 2010, quando arqueólogos escavavam um templo budista em Nanjing, na China, foram descobertos vários monumentos que tinham sido construídos para guardar restos de pessoas mortais importantes da época, há mais de 1000 anos atrás. Porém, as inscrições declaram que um osso parental pertencia ao grande Buda, que logo que depois de seu corpo ser queimado na Índia, há mais de 2400 anos atrás, foram transportados seus restos mortais para o seu templo, na China. Mas há 1000 anos atrás, esse templo foi destruído pela guerra e reconstruído pelo imperador Zhenzong, que preserva até hoje os seus fósseis. Livros de metal. Cerca de 70 livros foram encontrados nas famosas cavernas da Jordânia, ao sul do país. Os livros são totalmente de ferro e têm uma média de 5 a 15 páginas cada livro. Estudos revelam que os livros podem ser do primeiro século, tendo a ser dos cristãos fugitivos da Jerusalém, depois de sua queda em 70 d.C. Segundo o diretor do Departamento de Antiguidade da Jordânia, afirma-se ser a descoberta mais importante da arqueologia mundial e com um valor inestimável, mas para alguns estudiosos se põe em dúvida a questão da autenticidade do livro, que foram encontrados apenas há 8 anos atrás nas cavernas da Jordânia. Esferas costarriquenhas. Descoberta por acaso em 1939 pela United Fruit Company, quando faziam uma limpeza na selva para o seu plantio de banana, as esferas logo impactaram grandes mistérios. Na época, os trabalhadores achavam que eram esferas de ouro, e assim explodiam várias, mas sem sucesso de encontrar o tesouro. Sendo assim, então ficou-se em dúvida do que e para que eram aquelas esferas. Muitos acreditavam ser da antiga Atlântida, outros defendem ser uma formação natural da natureza, mas até agora nada foi comprovado. O túmulo do rei Tutancâmon. Coroado com apenas 9 anos de idade, o jovem rei do Antigo Egito, Tutancâmon, tem levantado os grandes mistérios a respeito de seu túmulo, onde os cientistas o localizaram em 1922 nos Vales dos Reis, a oeste do rio Nilo. Depois de várias pesquisas, abriu-se uma grande hipótese que Tutancâmon nasceu de um incesto entre o faraó Akhenaton e sua irmã, devido às suas visíveis deformidades em seus pés, e como também era de costume haver relações sexuais entre parentes daquela época, pondo assim em alta uma grande possibilidade de haver mais 2 túmulos por ali, a do faraó Akhenaton e também a de sua irmã. Nova Cidade Maia. William Cowdery, um jovem canadense, estudou a fundo sobre os maias e descobriu que as posições das estrelas conhecidas por aquela civilização correspondiam à localização das cidades que construíram. Das 118 estrelas no mapa, a posição de 117 estavam de acordo com as cidades maias.
Estudando a única estrela que faltava, com uma pesquisa mais a funda e com a ajuda do Google Maps, o jovem encontrou vestígios de que uma cidade havia sido construída por homens na península de Yucatán, no México. Mas segundo especialistas, aquele local no qual o garoto havia descoberto da cidade poderia ter sido uma lavoura ou uma plantação abandonada, e assim descartaram a possibilidade que o jovem havia descoberto. Os continentes são diferentes. De acordo com o mapa de projeção de Gall Peters, concebido em 1885, a África e a América do Sul são muito maiores do que de vistas agora nos mapas atuais. Essa projeção é um tipo de cilíndrico e é equivalente, ou seja, as retas são perpendiculares aos paralelos e as linhas meridianas têm intervalos menores, o que resultam numa proporção fiel das áreas dos continentes, à custa de maior deformação do formato deles. Vida em Marte. Com a exploração em andamento há mais de 5 anos, o Jeep robô Curiosity tem descoberto os indícios de que a cratera chamada Gali já havia formado rios e lagos há mais de 10 milhões de anos atrás. Devido a essa vasta imensidão de água, o clima acabara sendo quente e úmido, sendo assim um excelente terreno de cultivo para a vida, que nos dá mais esperança de colonizar o nosso planeta vizinho. Mas e você? O que achou desse vídeo? Deixe sua opinião aí embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o like para ajudar no nosso crescimento. Sigam a gente nas redes sociais e um forte abraço a todos.